falar de amor para homem e para mulher, falar de paz, caridade. Se é isso que você quer, a Sintonia do Bem é TV Chico Xavier. Acessem a TV Chico Xavier no Facebook, no Instagram, no YouTube e fiquem ligadinhos na Sintonia do Bem. Meus irmãos, a minha felicidade mais uma vez de estar retornando aqui à Casa do Caminho, agradecer ao convite da casa, para que a gente pudesse falar hoje nessa noite, agradecer também sempre a Deus que nos possibilita estarmos nos reencontrando aqui, ao Mestre Jesus, que através do seu Evangelho vai nos guiando nessa existência, e aos amigos espirituais também que estão sempre nos acompanhando nessa vivência. Fico muito feliz de estar retornando e estar vindo falar, porque toda vez que a gente tem essa oportunidade, é um bálsamo para nós, né, que primeiro passa essa mensagem e busca, somos às vezes até os mais necessitados disso, então fico muito feliz. Nesse mês vocês já devem estar acompanhando nas mídias, nas redes sociais principalmente, que nós estamos fazendo a campanha do Setembro Amarelo. Acredito que quase todos aqui já viram ou já tiveram a oportunidade de entender um pouco dessa campanha. É uma campanha que vem desde, na verdade, de 2003, quando a Organização Mundial de Saúde ela trouxe o dia 10 de setembro e adotou esse dia como o Dia Mundial do Combate ao Suicídio e o Dia também Mundial de Prevenção ao Suicídio. Sempre quando a gente vai falar sobre essa temática, existe um pouco de receio com que a gente fala. Algumas temáticas ainda precisam ter um pouco de cuidado na sua fala. Eu acredito que todas as temáticas que nós conseguimos falar aqui, independente do que seja, elas merecem ser tratadas com respeito e com as bases oriundas da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. O Espiritismo, na sua própria definição, assim como Kardec nos diz, que trata de uma doutrina filosófica, científica e com bases morais, e que nos fala também no seu próprio Evangelho, no próprio Livro dos Espíritos, sobre a fé que nós temos dentro da doutrina espírita, a fé raciocinal, aquela fé que será capaz de, em qualquer momento da humanidade, estar de frente com qualquer verdade e com qualquer ciência. Dessa feita a necessidade de nós falarmos sobre algumas temáticas, tipo o próprio suicídio, o aborto, da homossexualidade, que são temas que estão dentro da nossa sociedade e que tem um clamor para que nós possamos falar. No sentido não de que a gente possa disseminar ou que a gente possa exterminar essas problemáticas em alguns aspectos, no sentido de próprio respeito, de entendimento das pessoas, mas que a gente tenha um pouco de compreensão dentro daquilo que Deus nos dá, na sua própria inteligência, porque querer decifrar aquilo que Deus nos dá é ainda muito difícil, está muito longe do nosso alcance como espíritos imperfeitos que somos. Entretanto, temos o dever, temos a firmeza e a constância, como foi falado no livro Fonte Viva através de Emmanuel, de estar buscando esse entendimento, o porquê de algumas situações e para que de algumas situações ocorrerem na humanidade e na Terra. Aproveitando essa temática do dia 10 de setembro, da prevenção do suicídio, foi que o Centro de Valorização da Vida, o CVV, uma ONG que atende voluntariamente algumas pessoas que através de telefonemas ligam para falarem das suas dificuldades, e pessoas que passam por situações extremas de algumas doenças como depressão, como transtornos de ansiedade, transtornos bipolares, outros fatores. A oração amarela trata-se de, em 1994, um jovem chamado Mike M., um jovem tido pelos seus amigos, pelos seus familiares, como muito caridoso, um jovem de grandes habilidades manuais. E ele tinha um carro antigo na época, que ele gostava muito, era um Mustang 68. E ele adorava esse carro. E ele pintou todo esse carro
de amarelo. Ele tinha uma grande afeição por ele. Tanto é que ele ficou conhecido como Mike do Mustang amarelo. Entretanto, algumas circunstâncias e frustrações, os seus familiares e amigos não perceberam que Mike andava desapontado e desiludido com a sua existência. Tanto é que aos 17 anos de idade, ele pôs fim à sua existência através de um ato suicida. No seu velório, alguns familiares, seus pais, também seus amigos, colocaram uma grande cesta no seu velório com cartões, com mais ou menos 500 cartões, e nesses cartões existia um laço entrelaçado em cada um deles. Era um laço amarelo, em referência ao próprio Mustang amarelo do Mike. E quando as pessoas se aproximavam dessa cesta e retiravam o cartão, eles tinham uma frase escrita: se precisar, peça ajuda. A grande temática hoje em torno da questão do suicídio é a necessidade de se falar sobre ele. Sabemos que quando falamos de tal temática, algumas pessoas que assistem à palestra têm alguma experiência de pessoas da família ou próximas que cometeram o ato suicida. Alguns espíritos que cometeram esse ato também estão por volta para compreender melhor o que aconteceu com eles e por que aconteceu. Por isso a necessidade de olharmos de uma maneira como Deus sempre nos olha, de uma maneira misericordiosa, de uma maneira amorosa, da maneira de um Pai que nos ama e que dentro dessa possibilidade de tanto amor também não nos deixa livre das nossas responsabilidades por todas as atitudes que nós temos, encarnados ou não. Nessa perspectiva, o Setembro Amarelo trouxe essa busca e essa problemática. Entretanto, nós sabemos que há dados da Organização Mundial de Saúde em que algumas circunstâncias não devem ser colocadas na mídia, não devem ser faladas com constância. Por isso que nós temos dificuldades de encontrar notícias sobre o próprio suicídio na mídia. Quando eu fui fazer o tema dessa palestra e quando a gente colocou ela como É Preciso Viver, um colega meu disse: parece a música do Roberto Carlos, né, que o Titãs gravou lá, que é preciso saber viver. Mas antes que a gente saiba viver, é preciso inicialmente que a gente tenha vontade de viver. É o primeiro ponto. E saber o porquê a gente precisa e porque é preciso essa vivência. Então, quando a mídia às vezes não fala sobre essa questão do suicídio, é porque existe já desde o século XVIII, final do século XVIII, ali quando começou o romantismo, existia um livro de Goethe que era chamado Os Problemas do Jovem Walter. Nesse livro foi colocado uma circunstância em que ele não tinha um amor correspondido por Charlotte, e ao final do livro ele comete o ato suicida. E foi constatado que logo após o lançamento e as pessoas lerem este livro, houve uma série de suicídios em casos evidentes parecidos com amores não correspondidos. É o que foi batizado como suicídio imitado. Por isso que a mídia tem muito cuidado em fazer divulgações de pessoas que cometem o ato, da sua forma de viver, da forma que foi realizado o ato suicídio, para que muitas vezes não encorajem aqueles que porventura estejam com pensamentos neste sentido. Entretanto, com o aumento da quantidade de suicídios, ano após ano, é necessário que nós possamos falar, mas não falar no seu sentido, na sua consequência apenas, mas nós prevenirmos o ato suicida. E como nós vamos prevenir isso? A doutrina espírita nos fala muito sobre dois pontos cruciais, que é o início da nossa existência aqui na Terra, nessa encarnação, que é a vida, que nós chamamos a vida corpórea, e ao final dela, que nós ainda, no final da vida corpórea, falamos sobre morte. Morte que também, por muito e muito tempo, e ainda em algumas circunstâncias, é um tema muito difícil de falar. É um tema ainda um tabu muito grande de se falar. A gente pode estar numa roda de amigos conversando e dizer assim: não, mas quando eu morrer, não vem conversar isso para mim, não vai, morre para lá. Como se a gente fosse ficar aqui, né? E a gente descobre, através do estudo da doutrina espírita, que a morte, ela não existe. Que a imortalidade da alma nos traz isso, a continuidade da nossa vida. Então, a necessidade de entender primeiramente esta prevenção.
A medicina, durante muito tempo, traz uma evolução contínua. E nós conseguimos ver isso especificamente no século passado. As grandes descobertas, a ciência avançando de forma avassaladora. O progresso intelectual chegando a momentos que a gente já ficava dizendo, meu Deus, onde é que vamos chegar? Doenças que foram erradicadas, doenças que são prevenidas, doenças que são remediadas através de vários remédios. Hoje também, nesta onda de campanha da coloração que nós temos, em outubro agora começamos a campanha do Outubro Rosa, da prevenção do câncer de mama. Em novembro teremos a campanha do Novembro Azul, da prevenção do câncer de próstata. Olha onde a medicina está chegando, na prevenção. Na prevenção. Antes falávamos, e temos aquela velha frase, né? Melhor prevenir do que remediar. Mas sempre nós ainda deixamos para remediar as circunstâncias. Procuramos às vezes as causas espíritas, procuramos Jesus, procuramos Deus às vezes para remediar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui mais tocado, já que eu nasci na espírita, mas quando eu fui mais tocado para entender um pouco mais, estudar um pouco mais, foi numa igreja. Eu estava assistindo uma missa e vi que na maioria das pessoas que ali estavam eram pessoas de terceira idade. E eu comigo mesmo disse, olha, se essas pessoas passaram durante toda a sua existência, provaram tudo, encontraram tudo, vivenciaram tudo, e hoje estão aqui, é porque é necessário estarmos aqui, para prevenir, para começar a entender já o que é esta vida, o que nós viemos buscar aqui. Porque o material passa, as coisas são muito rápidas, são muito fugazes, e depois resta nós conosco mesmo. E mais ninguém, a não ser Deus, dentro da nossa existência. Então a medicina começa a chegar e a ciência na prevenção. A importância da prevenção, se conseguirmos identificar o início de um câncer, as chances de cura são bem maiores. Se conseguirmos identificar também o início das doenças mentais, que antigamente a ciência não tratava apenas como essa subdivisão que hoje já existe das doenças mentais. Era simplesmente um adjetivo, loucura. Se você tivesse algum comportamento fora dos padrões da época, era considerado louco. E os tratamentos eram tratamentos arcaicos, de choques. Às vezes as pessoas trancafiadas, as pessoas acorrentadas, às vezes tomando medicações apenas para, como se faz com os animais muitas vezes, sedar, parar, tranquilizar. Porque não sabia lidar com aquilo que a ciência ainda não estudava e era um pouco mais abstrato, porque não era uma doença física propriamente, de um órgão específico, era do cérebro, que nós temos conhecimento que traz da mente, e que ainda decifrar, como dizia Raul Seixas, nós não usamos nem 10% da nossa cabeça. Imagine quando nós soubermos o que nossa mente é capaz de fazer. Então, nessa perspectiva, trazendo apenas como loucura, a ciência conseguiu avançar muito pouco, até que essas doenças começaram a aparecer em graus bem maiores. Até, então, que no final dos estágios mais avançados, de dificuldades de alimentação, de fazer às vezes atitudes que estavam dizendo contra ele próprio e contra aqueles que estavam ao seu redor. E aí foi começando o século XXI trazendo como uma doença do século, era a depressão. Entretanto, a partir da primeira década, 2010, 2009, 2010 para cá, nós temos outro transtorno oriundo da doença mental que vem ultrapassando a própria depressão, que é o transtorno de ansiedade. Como se diz, a depressão ainda é uma marca muito profunda quando estamos muito presos ao passado, a algo que ficou que a gente não conseguiu assimilar bem e vai nos entristecendo com o passar do tempo. E o transtorno de ansiedade é a busca pelo futuro que ainda não chegou, mas que a gente já quer que chegue, já quer que aconteça. E hoje, no mundo que nós vivemos, desenfreado, rápido, onde tudo ocorre, no mundo dos deliveries, onde a gente não sai mais de casa para comer, onde a gente apenas liga
E se a pizza não chegar em 30 minutos, a gente já acha ruim, porque 30 minutos são 30 minutos. Quando a gente manda um recado de WhatsApp para as pessoas, e a gente fica lá olhando, ver se a pessoa já está visualizando, e quando a pessoa visualiza o WhatsApp e não me responde dentro de um tempo que eu mesmo digo qual é, ou seja, um tempo de 40 segundos, de 1 minuto, se a pessoa não me responde, eu já acho que a pessoa não gosta de mim. Eu já acho que a pessoa não quer conversar comigo. Nós queremos tudo para ontem, nós queremos e queremos na rapidez tudo. Nós não conseguimos mais ter essa habilidade com o tempo. E a gente chega ao final do dia em casa dizendo, já passou o dia, já estamos no dia 18 de setembro, o ano já é 18 de setembro, o ano já está perto do seu fim. E a gente vai vivendo essa busca de dar conta de tantas circunstâncias, de tantas pessoas, e vamos entrando num processo de deterioração nosso, porque a gente não se cuida, a gente não tem mais esse tempo de nos cuidar. Nós estamos preocupados com o que vai acontecer amanhã, nós estamos preocupados com a conta que vai chegar amanhã, nós estamos preocupados com como vão deixar a criança na escola amanhã, nós estamos preocupados em saber qual é o curso que eu vou fazer no vestibular amanhã, e depois que eu estou dentro do curso eu já vou preparando, querendo saber o que eu vou fazer depois do curso, quando eu terminar esse curso, o que eu vou fazer, qual é o emprego que eu vou arrumar, se eu vou tentar no mestrado, se eu vou tentar no doutorado, e se eu vou casar, e se eu não vou casar, e se eu vou ter filho, se eu não vou ter filho. Nós temos uma preocupação rápida, mas é verdade, com o futuro, o que eu vou fazer com o futuro. E aí a gente vai tendo, além desses transtornos, os transtornos de ansiedade, a própria depressão, os transtornos de personalidade, a esquizofrenia, o transtorno de humor, a bipolaridade. Hoje a ciência nos abre essa possibilidade de entender, que já entende de maneira melhor. Mas como nós, muitas vezes, não tínhamos coragem, quando éramos indicados a um psiquiatra, achávamos que era uma afronta, porque estavam me chamando de louco. Ir a um psicólogo, a um psicanalista, estavam me chamando de louco. Mas hoje a ciência nos mostra, e a própria doutrina nos mostra, quando o próprio Sócrates, há muito tempo atrás, diz: conhece a ti mesmo. E muitas vezes as exceções psicológicas é para que a gente apenas saiba o que nós somos. E muitas vezes nós nos descobrimos. E aliado a essa ciência que Deus nos deu, porque nós não podemos dizer assim: mas a própria eu resolvo lá. Em parte, possa ser que em alguns casos sim, mas se Deus nos deu a ciência e a possibilidade de consultá-la através da medicina, através dos médicos, se Deus deu a inteligência ao homem para isso, então em alguns casos é necessário. Então isso de uma forma preventiva, porque a Organização Mundial de Saúde já nos dá os dados de que 90% dos suicídios são oriundos de causas mentais. E se fossem prevenidas, praticamente esses 90% não existiam. Nós poderíamos evitar o quanto de suicídios poderíamos evitar se fizéssemos essa prevenção, se buscássemos nos conhecer, se buscássemos entender o que Jesus nos fala, o que a doutrina espírita nos fala sobre a vida, a necessidade que o próprio Jesus veio aqui na terra para passar e dizer que conseguiu passar por aqui, mesmo no momento que ele chegou e disse: afasta de mim esse cálice, Pai. Em algum momento Jesus também pediu, como nós também às vezes pedimos, mas depois ele diz, ele lembra: seja feito a tua vontade. Porque foi para isso que nós viemos aqui, para a nossa existência. Então, quando nós falamos esse aspecto mental, dessas frustrações, é necessário lembrar o que nós estamos buscando com a nossa vida, o que nós estamos buscando nela, o que nós estamos enxergando nela, qual é o nosso norte de vida. O que nós estamos buscando nessa vida? Quais são os valores que eu quero para ela? Porque quando a gente coloca alguns valores à nossa frente, possivelmente a gente não conquista em algumas oportunidades, ou quando conquista, vê que não é muito bem aquilo que a gente queria. E a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente acha que a vida acabou ali, porque eu lutei tanto para conquistar aquilo, e quando eu conquistei não era nada do que eu pensei, tanto é que nós começamos a observar a quantidade de atores, cantores famosos, com dinheiro, que cometem o suicídio,
porque se decepcionam muitas vezes com aquilo que buscaram, e que a gente possa entender que isso não é algo simplesmente material. Muitas vezes algumas pessoas dizem, mas a pessoa tem tudo material. Mas a gente tem uma visão muito superficial, materialista. Tem tudo. E ainda cometeu o ato de suicídio. E se a gente puder observar, dentro das estatísticas do próprio IBGE e da Organização Mundial de Saúde, nós vamos observar, às vezes, que os estados mais desenvolvidos, ou seja, socioeconomicamente mais desenvolvidos, os índices de suicídio, às vezes, são maiores. A região do Sul é maior que a região Nordeste. Os países desenvolvidos têm índices de suicídios absurdos, para que a gente não se prenda apenas na questão material, para que a gente saiba que é mais profunda, para que a gente não lembre às vezes e diga, é falta de Deus, é falta de fé, como sempre o primeiro diz, é isso, né? É falta de fé, é falta de Deus. Mas a gente precisa entender que somos seres humanos e todos nós estamos numa escala de espíritos imperfeitos. Ainda precisamos progredir, ainda precisamos subir um pouco mais. E quando Kardec indaga aos Espíritos, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, ele é bem objetivo. Ele diz, qual é o objetivo da encarnação? Ou seja, se eu penso em suicídio, se acontece o suicídio, é o rompimento da encarnação. Então, se eu vou romper a encarnação, primeiro eu quero saber como Deus me encarnar. Qual é o objetivo da encarnação? E os Espíritos respondem, o aperfeiçoamento do Espírito. Para alguns, uma expiação. Para outros, missão. Mas todos passarão pelas vicissitudes da existência. Quando a gente passa por um momento de dor, de frustração, nós costumamos dizer que não é Deus que está ali no caminho, que é algo que não é de Deus. Achamos que é um ponto fora da curva, que eu me perdi. Às vezes é um pensamento equivocado, porque está no nosso caminho. Foi Deus que pôs ali. Mas Deus quer o meu sofrimento, Deus quer a minha dor. Não. Deus quer a nossa melhoria. Deus quer que a gente consiga melhorar. Tem um livro de Rubem Alves que diz, ostra feliz não faz pé. Como se diz, na dor a gente aprende, né? Aprende e evolui. Entretanto, o sofrimento vai ser opcional. A demora no sofrimento vai ser opcional. Porque, porém, podemos olhar a dor apenas como algo pedagógico. Nós não precisamos ficar naquele sofrimento, se vitimizando naquela dor. Mas é algo que Deus me proporcionou para que eu consiga evoluir. Eu ultrapassarei essa barreira. Mas Jesus também nos lembrou, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Cristo Consolador, quando a gente abre o capítulo, está lá em Mateus 11, 28, 30, quando ele diz, vinde todos a mim aqueles que se acham cansados e sofredores, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Se eu vou passar pelas vicissitudes da existência, mas se eu posso estar ao lado daquele irmão, daquele poder, daquele guia, que pode fazer com que eu ultrapasse essas vicissitudes com mais leveza, com mais tranquilidade, porque eu insisto em não escutar, porque eu não insisto em não compreender a vida. A vida é uma festa, dizem alguns. O Zaguinho perguntou várias vezes na sua canção, e a vida o que é? Diga lá, meu irmão. O que seria a vida? Kardec pergunta aos Espíritos, e eles nos respondem. Mas às vezes a gente diz, meu Deus, mas precisa disso tudinho. Você já assistiu um jogo de futebol? Já? Tem um momento, em alguns momentos, que o treinador da equipe, ele pode botar um jogador que não está jogando, que está no banco de reservas, para jogar. O treinador às vezes chama esse jogador, e ele vem lá no banco de reservas, e o treinador pergunta, você está pronto para entrar em campo? E o jogador diz, doido para jogar, doido para melhorar, doido para evoluir. Eu quero entrar em campo. Deus muitas vezes faz isso conosco no mundo espiritual. Você está pronto para ir? E a gente, estou. Mas você sabe que você vai marcar o melhor jogador do outro time. Você vai ter que correr em duplo. Pode
Tem certeza? Depois que você entrar lá, você só volta quando eu chamar. Ou só volta quando o juiz apitar e o jogo terminar. Não pode sair de campo antes. Não tem a nossa vida. Nós entramos no jogo da vida. Precisamos passar por ele. Por mais que vamos marcar o melhor jogador do outro time. Por mais que depois venham 2 jogadores para cima da gente. E a gente tem que correr em dupla. E por mais que muitas vezes a gente tenha sede na hora do jogo, que o jogador levanta a mão. Mas aí aparecem os nossos anjos guardiões. Deus manda lá o massagista com uma garrafinha de água e diz: dá aquele jogador ali que ele está precisando se reidratar, está precisando melhorar um pouquinho. E aí o massagista vai lá, que são os nossos anjos que chegam, que muitas pessoas que nós encontramos às vezes encarnados, ou pessoas que nós, ou espíritos que não estão encarnados, mas a gente sente algo que diz: continua, não para. Esse é o nosso combustível, essa é a nossa água, a água da vida que nos revigora. E muitas vezes a gente sente dor, as câimbras que os jogadores sentem. Estou machucado, eu não consigo correr bem. Deus diz: vai lá ao fisioterapeuta, vai lá, faz uma massagem nele, ajeita ele, alonga ele, melhora ele, e aí ele vai conseguir retornar à vida com um novo ânimo, com um novo corpo. Somos nós na nossa existência. Mas não saia antes do juiz terminar o jogo, porque você vai deixar o time incompleto. E nós não vivemos um sem o outro. Nós precisamos de todos. Tem uma música na catolicismo, na carismática, que diz: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos um do outro. No seu momento de retorno à pátria espiritual, você vai retornar. Porque todos nós temos, inconscientemente, no nosso íntimo, uma saudade do mundo espiritual. Nós temos uma saudade do céu. Nós temos uma saudade de Jesus. Está intrínseca em nós. Porque nós sabemos que somos habitantes de lá. Às vezes, quando escutamos uma música que nos transporta, nós choramos e emocionamos porque nós temos saudade de casa. Às vezes, quando escutamos uma palavra, ou às vezes, quando escutamos a mensagem de Jesus, nos emociona porque nós temos saudade de casa. Tanto é que no Salmo 23, que nós precisamos andar, ou ele, às vezes, como um mantra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ao seu final, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia divina andará comigo todos os dias da minha vida, e habitarei a casa do Senhor por longos anos. Voltaremos, mas no momento em que Ele nos chamar, no momento em que o jogador estiver mais preparado, mesmo que a gente esteja cambaleando, mesmo que a gente esteja com dificuldade de chegar ao importante, como diz no Fonte Viva, é firmeza e constância, é que nós não podemos parar. Em 1984, em Los Angeles, houve a primeira maratona feminina. E aí, Gabrielle Anderson, não sei se vocês recordam da figura dela, ela adentrou o estádio olímpico para a sua última volta. E ela estava pegando, cambaleando, parecendo que estava tendo algo bem pior, cheio de câimbras, cheio de dores. O sódio do organismo dela caiu bruscamente. Ela estava sem conseguir nem dar um passo, mas ela continuou a andar. E os fiscais de prova chegaram próximo dela e disseram: não, para. E ela sabia que se ela fosse tocada pelos fiscais de prova, ela estava eliminada da competição. E ela disse: não, eu vou continuar. E o estádio todo se voltou para ela. Aquilo foi uma comoção misturada com a angústia que estava naquele momento, mas também com a força que foi dada para que ela completasse. Quantas pessoas estão torcendo por nós, que a gente nem sabe que existe, porque aqueles torcedores lá nem conhecem a Gabriela, nem conheciam a Gabriela, mas estavam lá incentivando ela a continuar. Quantos espíritos amigos estão no mundo espiritual torcendo por nós aqui, dizendo: continua, falta pouco para você evoluir mais, para você passar por aquela vicissitude, é só segurar mais um pouco.
E aí vem os nossos anjos guardiões também, como os fiscais, dizendo: estou para aqui, qualquer coisa a gente segura, mas termina. E ela foi vendo aquela linha de chegada, como muitos de nós iremos retornar à casa do Senhor, cambaleando. Na linha de chegada a gente pode até cair. Eu cheguei como eu pude, eu fiz o que eu pude, dentro das minhas condições. Precisei retornar, mas não abortei esse tempo que me foi dado, não abortei esse momento que me foi dado, até porque nós sabemos, quando a gente passa por todas essas situações e nós dizemos às vezes que foi Deus que nos colocou, é quando Kardec vai na pergunta 258 dos Espíritos, aí diz assim: na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, os Espíritos sabem as provas que irão passar, como eles mesmos escolhem o gênero das suas provas. Quando o jogador foi entrar em campo, o treinador disse: você vai marcar o melhor do time. Você quer? Sim, eu vou. Eu vou porque eu tenho condição e eu consigo. Então, meus irmãos, a vida, ela passa por essas circunstâncias que nos fazem crescer, que nos fazem amadurecer, que nos fazem mudar o ângulo de visão, que nos tira da acomodação, que faz com que a gente enxergue ela de uma maneira diferente. É essa busca que a gente precisa ter da nossa existência. O materialismo, o apego, as pessoas que nós perdemos, faz parte deste caminho. É difícil, é doloroso, não é fácil, somos imperfeitos, ainda somos muito materiais, temos muito apego, mas não vai adiantar o que a gente fique travado. É necessário a esperança de dias melhores, é necessário saber que tudo ocorre para que algo melhor aconteça lá na frente, e que a gente não culpe a vida, que a gente não culpe as pessoas, às vezes pelas nossas dificuldades. Jean Paul Sartre dizia uma velha frase que eu acho que eu não tinha escutado: não importa o que os outros fizeram com você, importa o que você fez de você com o que os outros fizeram com você. É essa a nossa busca, é todo dia se restabelecer, é todo dia se reerguer, é todo dia saber que o fardo é leve, o jugo é suave, se está do lado de Jesus, é saber que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e saber também como Emmanuel nos fala através de Chico, uma bela mensagem de que tudo passa. Tudo passa. Os dias de alegria vão passar, os dias de felicidade vão passar, os dias de tristeza vão passar, os dias de angústia vão passar. E ele ainda nos lembra: guardemos a certeza, não há mal que dure para sempre. Jesus está no leme e nada faltará. Tudo passa, continua irmão, exceto Deus. Ele é o suficiente. Tudo passará, exceto Ele. Nós não precisamos andar nessa angústia de acharmos que não vai dar tempo. Lógico que temos que fazer a nossa parte nas circunstâncias, nas situações, na própria vida, mas que a gente não ache que Deus não está no comando, de que Jesus não está no leme, de que a dor que eu sinto hoje eu preciso tratar, eu preciso buscar, eu preciso me incentivar. As dores, elas fazem parte desse nosso cotidiano, mas a gente tem que mostrar que nós aprendemos a lição, de a gente aprendê-la, ou de a gente suportá-la. Mas todos nós temos algo para fazer aqui na existência. Não saímos antes. E aí, quando nós cometemos o ato do suicídio, muitas vezes, muita gente pergunta: mas o que acontece quando a gente suicida? Quando alguém suicida? Né? Estamos aqui com praticamente 35 minutos, né, de palestra já. Tem 15 minutos. Falei isso só para dizer, meus irmãos, que mais de 40 pessoas já cometeram suicídio desde que comecei a palestra.
Mundial de Saúde diz que 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. Isso quer dizer 2.200 por dia. Pessoas que deixam a existência. Porque, na verdade, essas pessoas, elas não querem, muitas vezes, tirar a vida. Elas querem tirar a dor. E acreditam que, tirando a vida, ela tira a dor. Mas o Espiritismo nos fala da imortalidade da alma. E na pergunta 957, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta quais são as consequências do suicídio. E os Espíritos respondem: não existe uma resposta específica. São diversas. Cada caso é um caso. Entretanto, o desapontamento e o arrependimento são para todos. Porque descobrem que não pôs fim à sua dor. Descobrem que estão no mundo espiritual, mas que a dor permanece. Interromperam a sua existência. E a vida fica muito ligada à matéria, à vida, porque é natural, quando nós encarnamos, nós chegamos aqui com algo que se chama fluido vital. Essa energia que nos dá a vida. E se nós temos um fluido vital quando nós nascemos, e o fluido vital vai se terminar no momento em que nós morremos, em que a matéria orgânica ela falece, se nós interrompermos aqui a nossa existência, esse fluido vital ficará ligado no tempo à matéria. Porque ainda era um tempo que precisaria para que ele pudesse abastecer a existência completa. Então, muitas vezes as pessoas dizem: mas o suicida fica aqui, o suicida. São vários aspectos. Nós não podemos definir, nós não podemos taxar. Thales, faz uns 15 dias mais ou menos que teve uma reportagem na televisão. Um pessoal, uns americanos, dois americanos que tentaram suicídio e não conseguiram, né? Ficaram tudo deformado. O que esse pessoal sofreu por não ter conseguido? Pois é. As tentativas de suicídio também, porque no próprio dado da Organização Mundial de Saúde, nós temos um suicídio a cada 40 segundos e a cada suicídio existe 4 tentativas de suicídio. São números alarmantes. O cara ficou todo deformado, não sei quantas cirurgias para... E levará isso ainda durante um bom tempo. Não como culpa ou castigo de Deus, como muita gente fala, mas apenas como consequência do ato que foi feito por ele. Carlos, se levar em consideração a questão do suicídio indireto também. Ele colocado até no caso dele, André Luiz. Isso. No nosso lar, André Luiz, ele, psicografado por Chico Xavier, ele tem um desencarne através de uma cirurgia com uma obstrução intestinal, e ele vai para o umbral, que é, para a gente, uma espécie de purgatório do catolicismo, um umbral, mas que na verdade não é um local, é um estado de consciência nosso. Ele leva aquele estado de consciência dele até o umbral, e ele escuta vozes o chamando e o acusando de suicida, e ele não consegue compreender por quê. E ele passa mais ou menos uns 8 anos ao tempo aqui nosso da terra, no umbral, até que ele lembra que a mãe dele ensinava a orar. Ele já não aguentando aquela circunstância, ele faz uma oração, pede auxílio aos espíritos, a Deus, para que ele possa sair daquele estado de consciência. Até que vem um grupo espiritual, liderado por Clarencio, como está no nosso lar, que o resgata e leva até a coluna espiritual do nosso lar para o seu tratamento adequado. E quando André Luiz chega lá, ele fica, como médico que era na terra, perguntando e dizendo que tem o direito de saber o que aconteceu com ele. E Clarencio diz: uma pena que você tenha vindo através do suicídio. E ele diz: eu não me suicidei. Fiz uma cirurgia e não resisti, mas não me suicidei. E aí, quando Clarencio nos explica a questão do suicídio indireto ou do suicídio consciente, quando a gente, aos poucos, vai suicidando na existência, através das nossas dependências, através do álcool, através da sexualidade desregrada, através das dependências químicas, através da alimentação desregrada. Aos poucos, aquilo que nós vamos fazendo, através dos pontos de estresse que nós vamos nos colocando, às vezes sem precisar,
nos alterando, guardando a raiva, guardando o rancor. Tudo isso vai fazendo com que nós estejamos entrando nessa classificação do suicídio direto. Tudo aquilo que transgride a lei divina é uma forma de suicidar, é uma forma de retirar. E André Luiz traz esse exemplo no nosso lar. O suicídio existencial, que muitas vezes as pessoas dizem, né? Essa questão do romantismo, né? Se você me deixar, minha vida acabou. Eu não quero ter mais sentido de viver. É o suicídio existencial, quer dizer, você existe, mas você não existe mais por conta de outro. Você se anula como espírito, como individualidade. Então, dentro dessa perspectiva, que a gente consiga compreender que o suicídio, a gente não aponte aquele que comete o ato, porque os espíritos nos esclarecem que muitas vezes é um ato inconsciente, porque ele não está dentro da sua consciência plena no momento que comete esse ato. Até porque a sua busca não é buscar a morte em si, como nós já falamos, é retirar a dor. Por mais que a Associação Brasileira de Psiquiatria coloque o seu conceito de suicídio como se o indivíduo estivesse buscando a morte, isso é uma fala científica deles. Nós temos um entendimento também já em outras vertentes em que se busca retirar a dor. Então, ou seja, é uma solução definitiva para uma causa transitória, que é a dor naquele momento. Mas é necessário que a gente também saiba a nossa responsabilidade diante de tudo isso. Falamos de Setembro Amarelo, colocamos no símbolo laço do Setembro Amarelo nas nossas fotos, nas nossas redes sociais, vestimos a camisa amarela, mas que possamos ultrapassar o setembro, chegar nos dias, nos cotidianos, olhando as pessoas que estão à nossa volta e fazendo como no cartão do jovem McGinn, como faz aquele rapaz lá do banco quando bota aqui atrás, ou se não lá no supermercado. Posso ajudar? E possamos olhar nos olhos das pessoas e dar o nosso ouvido a eles, como também diria Rubem Alves. Já temos tanto curso de oratória, está no momento de termos curso de escutatória. Precisamos escutar as pessoas, saber o que elas têm para falar. Porque muitas vezes nós dizemos, e até nas campanhas falamos, falem comigo. Mas será se a gente está buscando escutar realmente as pessoas? Será se a gente não está dizendo que as queixas das pessoas é frescura, é besteira, é algo que não tem relevância? Que a gente pega uma pessoa em estado de depressão e quer levantar a pessoa e dizer, vai, toma conta da tua vida, sem saber realmente o que ela se passa com ela. Os casos de depressivos, como o Mauro Reidal fala também, aqueles depressivos que não estão naquela situação clássica da depressão, mas os depressivos que estão sorrindo, os depressivos que estão na ativa, que estão trabalhando, que estão se mascarando, mas no seu inconsciente estão estraçalhados, no seu íntimo estão estraçalhados. Que a gente consiga atingir essas pessoas, que a gente consiga escutá-las, que a gente diga o que é que está acontecendo, que a gente não julgue, que a gente não fale, elas precisam mais de escutar. Tanto é que quando o CVV deixou a sua ligação gratuita através do número 188, todos nós podemos ligar. Ela já atendeu em 2015, 2016, cada ano 1 milhão de atendimentos. E agora, possivelmente, baterá o recorde de 3 milhões de atendimentos por ano. São números estrondosos, mas que é necessário que a gente, como diria Mário Sérgio Cortella, professor da USP, filósofo, nunca o aviso da linha férrea teve tanto em evidência. Pare, olhe, escute. Precisamos fazer isso pelo nosso bem, pelo bem do próximo. E sabermos que todos nós estamos nessa construção do amor, de que a vida é preciso ser vivida, passando pelas nossas dificuldades, pelas nossas dores. Nenhum mais do que o outro, nenhum menos que o outro. Cada um dentro da sua proporção. Mas que o outro é essencial na minha vida, como eu sou essencial na vida do outro. Por mais que a gente ache um abraço, para um sorriso, para um exemplo. E Braulio Bessa disse isso, aquele cordelista que aparece lá no programa de Fábio Bernardes, do Ceará, que sempre haverá alguém. Se por um acaso você não tiver coragem de caminhar, se seus pés enfraquecerem ou a estrada se alargar, sempre haverá alguém capaz de lhe carregar. Se por um acaso a sua alma sangrar,
e a alma ferida lhe fizer chorar, sempre haverá alguém capaz de lhe consolar. Se por um acaso o mundo escapar das suas mãos e tudo for solidão, e a solidão lhe machucar, sempre haverá alguém capaz de lhe abraçar. Se por um acaso tudo se apressar, todo mundo correr e o relógio acelerar, sempre haverá alguém capaz de lhe esperar. Se por um acaso tudo se apagar e perder dentro de si, você deixar de enxergar, sempre haverá alguém capaz de lhe encontrar. Se por um acaso você deixar de acreditar e a própria humanidade decepcionar, haverá alguém capaz de fazer você se inspirar. Se por um acaso você acha que não pode mais amar e que não é capaz mais de se apaixonar, sempre haverá alguém capaz de lhe conquistar. Porque sempre haverá o bem, sempre haverá o amor. Uma mão de vida dupla com a força de um trem. Alguém ajuda você, você ajuda alguém. Se sempre tem alguém para lhe carregar, se sempre tem alguém para lhe consolar, se sempre tem alguém para lhe esperar, se sempre tem alguém para lhe abraçar quando o mundo doer, ou quando alguém te bater, se sempre haverá alguém para lhe socorrer, basta ser justo e ser grato para perceber que sempre haverá alguém que precise de você. Que a gente não desista, continue a viver. Boa noite, muita paz. Saber pra onde vou, eis-me aqui, eu também estou na Xavier. Segue a gente lá no Instagram, no Face, sempre com programação destinada à doutrina espírita. Um abraço, fiquem todos com Jesus.